Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre continuidade num ponto, uma questão de escolha múltipla presente então no teste intermédio de Matemática A do ano, se não estou em erro, de 2012, de 20 e poucos de fevereiro. A questão é a seguinte: considera então a função f de domínio R definida aqui por ramos da seguinte forma: f de x igual, quer dizer, para x menor do que 1, a função é dada por e elevado a x menos 1 menos 1, a dividir então por x menos 1, e para valores de x superiores ou iguais a 1, a função é definida como o logaritmo neperiano de x. Seja g uma outra função de domínio R também, sabe-se que o produto entre f e g, quer dizer, esta função que é dada pelo produto entre a função f e a função g, é contínua no ponto da abscissa 1. Em qual das seguintes opções pode estar então representada parte do gráfico da função g? Quer dizer, temos então aqui uma questão de escolha múltipla, teremos que decidir em qual dos gráficos é que pode estar representada parte da função g, dado que temos aqui a função f dada por ramos e, extremamente importante, quer dizer, a chave do exercício está nesta afirmação que fazem aqui, quando nos dizem que f vezes g é contínua no ponto da abscissa igual a 1. Quer dizer, aqui está a chave da questão. Se f vezes g é contínua no ponto da abscissa 1, o que eu vou então aplicar aqui é exatamente a definição de continuidade num ponto. Se a função f vezes g é contínua no ponto 1, isto implica que o limite de f vezes g, quando x tende para 1, existe e é exatamente igual à imagem de f vezes g no ponto 1. Quer dizer, isto é então a definição de continuidade num ponto. O limite existe e é exatamente igual à imagem. A ideia que trabalharei aqui para tentar resolver o problema é exatamente aqui a questão do limite. Caso depois existam dois casos que poderão ser possíveis, eu então colocarei a implicação da imagem ainda ter que ser igual. Então, em primeiro lugar, vou abordar exatamente esta ideia do limite, quer dizer, se a função é contínua, o limite existe. Então, se o limite existe, eu poderei então dizer que o limite, se existe, porque já me dizem que a função é contínua, não vou averiguar, se existe, então o limite quando x tende para 1 mais da função produto de f por g, terá que ser exatamente igual ao limite quando x tende para 1 menos, exatamente f vezes g. Esta é a definição então de limite num ponto. Para o limite existir, os limites laterais terão de ser convergentes. Vou então determinar o valor deste limite, caso me seja possível. Então farei o limite quando x tende para 1 mais, exatamente f vezes g. O limite do produto é exatamente o produto dos limites. Então, quer dizer, eu posso pegar aqui nesse limite e transformar em 2. Ou seja, o limite quando x tende para 1 mais da função f, vezes o limite quando x tende para 1 menos da função g. Repara que o limite quando x tende para 1 mais da função f, quer dizer, aqui o limite de f de x, quando x tende para 1 mais, eu vou usar aqui as expressões que me são dadas aqui da função f. Para calcular o limite quando x tende para 1 mais, tens aqui um ramo que trata para valores x inferiores a 1 e aqui outro para valores x superiores a 1. Como queres fazer assim uma aproximação por valores maiores do que 1, terás que usar então aqui o segundo ramo. Então este limite será exatamente igual ao limite quando x tende para 1 mais, exatamente de ln de x. O que ficaremos então, aplicando os limites, fica ln de 1 mais, e ln de 1 mais é exatamente igual a 0, quer dizer, ln de 1 dá 0. Então isto quer-me dizer que este limite aqui à direita do 1 seria igual a 0 vezes o limite de g. Quer dizer, 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Eu apenas teria que ter o cuidado, quer dizer, se a função g, o limite, me desse infinito, eu ficaria aqui com uma interminação do tipo 0 vezes infinito. Mas reparem que, quer dizer, em nenhum caso
Também se me dizem que G... Não, isto não é bem assim. Podia ter domínio R e no entanto, quer dizer, o limite para algum lado ser infinito. Mas em todos os casos aqui das funções que me são dadas, não há nenhum caso onde nesta função G o x tenda para 1 menos, quer dizer, 1 aqui pela esquerda. Não há nenhum caso aqui quando x tende para 1 menos, do qual o limite me dá mais infinito. Então não há qualquer problema. Quer dizer, 0 vezes o limite de G, seja ele qual for, né? Já vi que não é infinito, senão teria terminação. Então isto dar-me-á 0, visto que o limite de f é igual a 0. 0 vezes qualquer valor, né? É exatamente igual a 0. Ou seja, o limite à direita é exatamente igual a 0. Agora vou calcular, quer dizer, à direita, aqui um mais, peço desculpa, não um menos, mas sim um mais, quer dizer, obviamente x tende para um mais de f e o limite de g quando x tende para um mais dá 0 à direita. Agora vou calcular também o limite quando x tende para 1, mas para 1 menos. E para 1 menos vou fazer a mesma coisa, vou separar exatamente aqui o limite do produto no limite de f. Ficarei então aqui com o limite de f de x quando x tende para 1 menos, vezes o limite quando x tende para 1 menos da função g de x. E eu sei que o resultado deste limite, visto a função ser contínua, quer dizer, estes dois limites, o limite tem que existir, ou seja, os limites laterais terão de ser iguais. O que quer dizer que eu sei exatamente que o valor desse limite terá que ser igual a 0. Eu sei isso. Mas vou calcular, quer dizer, se eu determinar aqui o limite de f de x e o limite de f de x me der um valor diferente de 0, então quer dizer que o limite de g é aquele que tem que ser 0, de forma a que o produto dê 0. Vou então calcular o limite de f de x quando x tende para 1 menos. Para calcular o limite de f de x quando x tende para 1 menos, terei que usar este ramo que trabalha assim com valores inferiores a 1, de forma a que eu fazer a aproximação a 1, mas por valores inferiores. E quer dizer, e neste ramo a função é dada como o quociente entre a elevado a x menos 1 sobre x menos 1. Então farei o cálculo desse limite. O limite quando x tende para 1 menos de f será, então, vou usar o ramo de cima, é exatamente elevado a x menos 1 sobre x menos 1. Eu penso que era mesmo isto. Deixa-me só confirmar. Quer dizer, é levantado a x menos 1, ok, está certo. Então, retomar, vou fazer aqui o cálculo do limite. Neste momento, penso que tem uma indeterminação, porque se o x é 1, quer dizer, é levantado a 1 menos 1 dá 0, que é 1 menos 1 dá 0 sobre 0. Tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. No entanto, quer dizer, este limite é muito, mas mesmo muito, está mesmo muito parecido com o limite notável, que é assim aquele limite quando x tende para 0, exatamente de e elevado a x menos 1 sobre x, e eu sei que o valor desse limite é exatamente igual a 1. De forma a apanhar este limite notável, basta que faça aqui assim uma mudança de variável, porque se aqui o x me tende para 0, isso aqui tende para 1, e reparem que x menos 1, quando x tende para 1, o x menos 1 tende para 0. Isto basta só fazer uma mudança de variável, onde eu digo que existe um y que é exatamente igual a x menos 1, tal que quando o x tende para 1, o y tende para 1 menos 1, ou seja, 0. Fazendo então aqui a mudança de variável, este limite fica exatamente igual ao limite quando x tende para 1, não, quer dizer, fazendo a mudança de variável, peço aqui desculpa. Faço a mudança de variável e agora, quer dizer, apanho o y a tender para 0. Exatamente d levantado a x menos 1, que será y, menos 1, a dividir então aqui por y, porque y é igual a x menos 1. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui está então o limite notável que vocês podem usar, vem no formulário. Isto é exatamente igual a 1. O que quer dizer, aqui voltando então ao limite do produto, que o limite de f de x quando x tende para 1 menos é exatamente igual a 1. E então depois terei aqui o limite de g de x quando x me tende para 1 menos. Como a função é contínua para x igual a 1, isto implica que os limites laterais
implica que os limites laterais aqui do 1 terão de ser convergentes para o mesmo valor, ou seja, o limite terá que dar o mesmo. Como este limite, quando x tende para 1 mais é igual a 0, isto implica, sendo a função contínua, que o limite quando x tende para 1 menos também tenha que ser igual a 0. Ou seja, igualando aqui estes dois limites, eu terei que 1 vezes o limite de g, que é exatamente o limite de g de x, quando x tende para 1 menos, terá que ser exatamente igual a este valor, ou seja, 0. Então eu descobri que na função g, o limite de g de x, quando x tende para 1 menos, tem que ser igual a 0. Agora vou então observar aqui os gráficos de forma a perceber qual é o caso onde eu tenho que o limite de g de x, quando x tende para menos 1, é igual a 0. Olhando aqui para os gráficos, vou pensar aqui no primeiro, quer dizer, vou-me aproximar do 1 por valores inferiores, quer dizer, assim pela esquerda. Tenho aqui o 1, vou-me aproximar assim do 1, mas por 1 menos, ou seja, por valores inferiores a 1. Vou aqui aproximando-me à função, cada vez mais próximo, e quer dizer, começo a perceber que aqui as imagens, né, da função, à medida que eu me aproximo do menos, o g de x tende para 0. Então, quer dizer, à partida, esta parte do gráfico de g estará correta. Vou agora avaliar, no entanto, as próximas opções. Aqui no caso B, à medida que eu tendo para 1, mas para 1 menos, ou seja, pelo lado esquerdo do 1, quer dizer, vou-me aproximando da função, do ponto de abscissa 1 por valores inferiores, e vejo que a tendência neste caso é para 1, quer dizer, não está em concordância com o que eu tenho. O limite g de x, quando x tende para 1 menos, terá que ser 0. Neste caso, aqui na opção C, quando eu me aproximo do 1 por valores inferiores, vou fazendo a aproximação, vou fazendo aqui a aproximação intuitiva, quer dizer, e percebo que à medida que eu me aproximo do menos, quer dizer, a função tende, g de x tende para menos 1, ou seja, também não pode ser este caso. Aqui na opção D, à medida que eu me vou chegando do menos, quer dizer, o limite também, quer dizer, a função está a tender para menos 1, ou seja, também não pode ser esta opção. Sendo assim, a resposta correta seria a opção A. Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício. Achei-o bastante interessante, saiu no teste intermédio, sem dúvida uma pergunta bem interessante, toca nas propriedades dos limites, nos limites notáveis, se bem que este limite notável é assim bastante fácil de o resolver, mas achei mesmo a questão bastante interessante. Toca também aqui na ideia de continuidade de uma função, neste caso uma função produto. Fica então aqui a sugestão para esta questão do teste intermédio. É sempre um prazer enorme ajudar. A todos um grande abraço.